Olá, Tati Friends! Hoje passando aqui para contar um pouco como que foi o primeiro encontro do Cirandas Literárias. Esse projeto lindo que Tati desenvolveu junto com a Artbox sobre leituras feministas com chá. Então a gente prepara esses boxes com um livro, um chá, um mimo, convidando mulheres para virem fazer leituras de obras que trazem reflexões sobre ideias feministas, enfim, a desconstrução, reconstrução de algumas ideias, algumas concepções. Nessa primeira edição a gente leu Coisa de Menina, escrito por Maria Homem Contardo Caligares, e como eu havia dito, é uma leitura que eu considero fundamental, recomendo sempre. A gente pegou em específico aqui o capítulo que se chama Reconfigurar o Pacto Social. Vou contar para vocês como que eu dividi o capítulo, alguns temas que a gente discutiu, mas antes disso eu vou apresentar para vocês o blend que acompanhou essa nossa leitura, que é o blend desenvolvido pela Fernanda Miller, da Artbox, juntamente com a Rô Merig, que se chama Outono. É um blend de chá preto, maçã, macela, canela, espero não ter esquecido nenhum dos ingredientes. Ele é lindo, aromático, me leva tanto para um lugar de torta de maçã que vocês não fazem ideia. Daquela torta quentinha. Já me deu água na boca de novo. Eu vou pesar aqui, vou preparar o chá. Enquanto isso eu vou dizendo um pouco sobre os temas que a gente puxou para conversar um pouco nessa ciranda, que foi muito agradável. Eu gostei bastante, fiquei feliz de ver diversas mulheres aí participando, né? Com uma representatividade diversa, né? De muitos universos femininos possíveis. Então, é isso que é a proposta do projeto, né? Tá sempre promovendo ideias e reflexões e trocando sempre informações, mas sobretudo, né, que quando a gente estava criando o projeto, falando dos valores dele e tudo mais, o fator ali mais importante, vamos dizer, o tema principal é que as mulheres se sintam acolhidas, fortalecidas, que não se sintam julgadas, que elas tenham um lugar onde elas possam expressar tudo que elas têm vontade. É um ambiente para ser de compartilhar mesmo e de ver que em coisas que talvez a gente menos imagine, outras mulheres também sentem ou pensam como a gente, ou então justamente achar ideias opostas que vão nos levar a reflexões, a ideias, enfim, ampliar horizontes. Acho que a proposta principal é ter um lugar de diálogo. E por isso também que a gente escolheu esse nome de ciranda, né? Vou fazer um vídeo muito em breve também explicando do porquê do nome do cirandas. Então, enquanto eu preparo a segunda infusão do meu chazinho, porque isso, para quem ainda não é muito do mundo dos chás, também é interessante saber que os chás podem ser reinfusionados, ou seja, vocês viram aqui eu usei as mesmas folhas, o mesmo chá, estou fazendo ele novamente, vou colocar aqui no meu, vamos chamar de jarrinha, e enquanto isso eu vou aqui contando para vocês qual foi a divisão que eu fiz desse capítulo de reconfigurar os pactos sociais. E aqui a gente já começa com um tema que na página 79 do livro
a Maria Homem vai tratando questões, e aí eu fui olhando ali as palavras que mais se sobressaíram nessa página eram responsabilidade, culpa, mãe, né? You, should I stay or should I go? Então a gente discutiu muito a primeira parte sobre a questão da responsabilidade ou culpa sobre o não querer, né, ser mãe, enfim, o trabalho fora, ser trabalhadora, a culpa que você pode carregar por conta de, meu filho é tão pequeno, eu já tenho que deixar na creche, né, volto a trabalhar, não volto, me dedico à vida, né, deles e com eles, ou, né, vou seguindo a minha e deixando fazê-los parte do meu universo. Então, o interessante das nossas cirandas é justamente que é um espaço onde a gente pode dividir, né, as opiniões diversas. Então, ter pessoas que, né, fazem assim o assado, e talvez não exista um certo, né? O que é certo para um talvez não é para outro, o que foi melhor para um pode não ser para o outro. Então esse foi o tema 1. A partir do tema 1 a gente entrou num segundo tema, que é aqui já na página 80. Esperando o barulho dos vizinhos. Após uma breve pausa para esperar o barulho dos vizinhos, vamos então falar do tema 2, que eu peguei a partir da página 80. As funções as múltiplas funções da mulher, né? Mãe na casa, cidadã na polis, trabalhadora no mercado. E uma outra grande função que é exercida ou demandada a ser exercida, que é a de ser uma mulher desejada. A mulher, assim, tem que operar um tratamento de si, um cuidado de si para se manter como objeto de desejo, que implica comer bem e pouco. Então, aí o tema 2, na página 80, a gente tratou sobre as múltiplas funções da mulher, né? Ser mãe na casa, cidadã na polis, trabalhadora no mercado. E uma outra grande função que é exercida ou demandada a ser exercida, que é a de ser uma mulher desejada. A mulher, assim, tem que operar um tratamento de si, um cuidado de si para se manter como objeto de desejo, que implica comer bem e pouco, ir à academia, cuidar do cabelo, das unhas, da roupa, da pele. Não é permitido a mulher envelhecer. Então, fomos aí, discutimos um pouco sobre isso tudo, para daí entrarmos no tema 3, a partir da página 81, que era a diferença das cargas e as terceirizações dos trabalhos cuidadores, chamados cuidadores, né? E de algumas mulheres que, sendo ricas, compram trabalho barato das pessoas mais pobres para cuidar de seus filhos, né? Fazer essas funções das quais a sociedade acha que, né, só mulheres podem exercer. E então também tivemos algumas discussões aí. Depois a gente parte como quarto tema na página 84, aproveitando o gancho, né, ali do 3 para o 4, então a questão da maternagem, que não está sendo bem partilhada, né? As crianças estão mais largadas e terceirizadas em todas as classes, né? Então aqui vai colocar as crianças como soltas, em frente de TVs, tablets, dependendo do nível de exclusividade. Algumas podem comprar babás eletrônicas, enfim, e que isso gera alguns efeitos aí socialmente
conhecidos atualmente. Então, aqui na página 85, a Maria Homem vai falar: a clássica divisão social e sexual do trabalho foi dessexualizada. Todo mundo pode fazer tudo. Todo mundo pode ir à guerra, jogar futebol, trocar fralda. Daqui a pouco o homem vai parir, ou a robótica vai parir, vai ser tudo de proveta, modificado geneticamente. Enfim, vivemos transformações brutais no melhor sentido, e não há como não reconfigurar todo o pacto social e sexual. E ainda uma outra parte do pacto a ser reconfigurada, a da sexualidade. Porque antes a mulher fazia a troca, case-se comigo e transo com você. E a partir do momento em que eu quero transar com você, ela perde a possibilidade imediata de compromisso e casamento. Afinal, o homem pode ter sexo sem casar. Então, ele não casa, ele faz sexo, engravida e abandona. Como poder fazer sexo se deseja continuar a ter um parceiro que ajude a criar a prole? Isso não está ainda numa equilibração prática. E um dos grandes desafios da transformação social e subjetiva que estamos construindo. Então, esse foi o tema 4. Como vocês viram, muitas discussões aí. Uma pausa antes de falar do capítulo 5, gente. Esse chazinho, esse blend é incrível. Dá pra sentir a maçã, a canela, né? Uma leve picância da canela, doçura, o floral junto com esse chá preto. Nossa, gente, super recomendo. Fermiller, parabéns pela linda, gostosa e cheirosa obra de arte dos blends aqui. Então, voltando aqui para o tema 5, pegando mais uma vez a fala da Maria Homem, da página 87, será que para além do peito que acalma o bebê, haveria formas de nós, homens e mulheres, aprendermos a lidar com uma criança, né? Então a gente foi lendo algumas outras ponderações aqui, né, que o Ricardo fez, e cada uma, né, foi a partir da sua história e experiência, falando um pouco mais das experiências com os temas, né? Então, apresentei aqui para vocês hoje um pouco do que foi discutido na nossa primeira Ciranda Literárias. Então, fica aqui a dica de leitura, assim como o convite para vir participar dos encontros com a gente. Tem sempre um livro selecionado baseado nas ideias feministas, um chazinho e um mimo para receber um afeto carinhoso do nosso lado também. Então é isso, obrigada pela participação, as mulheres que estão aqui junto com a gente nas cirandas. É uma alegria poder conduzir esse projeto e ver reverberando nas pessoas ideias importantes que os escritores trazem, né, para nossa reflexão. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.